Boa tarde. Populismo. Oi. Boa tarde a todos. Nas pessoas dos deputados Luiz Carlos Mota e deputado Juscelino Rezende Filho, eu saúdo todos os deputados que estão aqui presentes a essa audiência. E na pessoa do doutor Flávio Adura, que é uma referência na medicina de tráfego e na medicina, de um modo geral, no país, eu saúdo todos que estão aqui, que foram convidados para participar, e todos os presentes também. O objetivo dessa audiência pública é discutir a validade da Carteira Nacional de Habilitação condicionada aos exames médico e de avaliação psicológica. Então, a primeira coisa que é importante destacar é que não se existe possibilidade, presidente e relator, de nós viabilizarmos uma carteira nacional ou uma validade de carteira nacional de habilitação desatrelada aos exames médicos e de avaliação psicológica. Porque, senão, nós vamos recair, tá? E nós que trabalhamos com isso todos os dias temos que destacar, nós vamos recair num problema que o exame toxicológico nos trouxe. Por exemplo, a Carteira Nacional de Habilitação, ela hoje tem validade de 5 anos e nós temos um exame toxicológico de 2 anos. Vencido o exame toxicológico, o que é que nós vamos fazer? Obrigar esse usuário a renovar antecipadamente a habilitação ou fazê-lo carregar 2 documentos, uma Carteira Nacional de Habilitação e o exame toxicológico renovado. Ou seja, fizeram com relação a esse desatrelamento do exame toxicológico a validade um problema clássico, um problema impossível, inclusive, de ser fiscalizado. Então, na hora em que nós estamos discutindo validade de exames médico e de avaliação psicológica, nós estamos entendendo que estamos discutindo a validade da Carteira Nacional de Habilitação. Não entendemos validade de carteira de habilitação desatrelada a esse pré-requisito, que é saber se esse condutor tem condições físicas e mentais para estar conduzindo um veículo automotor. Então, aí nós vamos, elencar os pontos específicos que foram ventilados ao projeto de lei. E uma das coisas que eu quero dizer é que quando a pessoa vai renovar sua Carteira Nacional de Habilitação, nós capturamos a foto e coletamos a digital dessas pessoas a cada 5 anos. E são esses bancos de dados que subsidiam a segurança pública no país. Os dados mais fidedignos de digitais e de fotografias atualizadas que servem para todos os órgãos de trânsito no país são os da Carteira Nacional de Habilitação. Se nós colocarmos essa Carteira Nacional de Habilitação para 10 anos, nós estaremos trazendo uma distorção para o próprio sistema de segurança pública, que não terá, durante 10 anos, essa atualização de fotografias e de digital. Digital não muda. Digital não muda, mas fotografia sim. Entendamos que aos 18 anos nós temos uma feição. Ao beirar os 30, com 28, nós teremos com absoluta certeza outra feição. Então, na hora em que nós estamos colocando essa Carteira Nacional de Habilitação para 10 anos, nós estamos impondo a desatualização do sistema de segurança pública brasileiro. E nós precisamos ter isso com muita clareza, com muita transparência. A outra situação é custos de renovação. E aí, deputado Juscelino, eu dei essa resposta na audiência pública, não estive na última, mas estive na penúltima, e se questiona muito taxa do processo de habilitação, confundindo-se taxa com o ônus do processo de habilitação. Taxa, recorrendo àquelas noções mais elementares de direito tributário, taxa tem uma destinação definitiva.
taxa se paga por um serviço que se quer adquirir. O custo de formação, o custo de formação, de um modo geral, ele é livre. As autoescolas não têm valor, né, estabelecido. Ele é ditado pela livre concorrência. Tanto que temos autoescolas, centros de formação de condutores, em mesmo distrito, em mesmo bairro, que possuem valores distintos para esse processo de formação. Tem aquelas autoescolas que aceitam cartão de crédito, que dividem em 3, em 5, em 10, tem outras que aceitam de forma diferenciada. Então, nós precisamos também ter a clareza, quando falamos em custo do processo de habilitação, que não é taxa de Detran, não é valor de exame médico e não é valor de avaliação psicológico. Se quisermos diminuir o valor da formação, não é minimizando segurança, não é minimizando saúde, não é deixando de ter nas nossas mãos o controle sobre sinistralidade brasileira. E aí, falando especificamente, e aí eu vou falar especificamente sobre exames médicos e sobre exames psicológicos. Até os médicos e os representantes da Abramet que estão aqui nesse recinto reconhecem que nossos exames médicos não são bons. Então, na hora em que nós discutimos a necessidade, nós estamos colocando uma discussão aqui, à mesa. A necessidade versus a qualidade. Necessário é. Necessário, eu não tenho dúvidas alguma que o seja. Agora, a qualidade, ela precisa melhorar. E os Detrans, os 27, se colocam imediatamente à disposição para que essa qualidade melhore. E aí tem uma série de propostas, como, por exemplo, as inspeções que poderão ser feitas pelos Detrans, tem algumas obrigatoriedades, como, por exemplo, de estar muito declinado nas clínicas e nos consultórios, a ouvidoria permitindo o canal de acesso ao usuário a reclamar, a questionar se aquele profissional agiu de forma correta ou não. Mas nós não podemos, diante de uma dose equivocada do remédio, dizê-lo como inapto a sanar aquela enfermidade. Os exames médicos, eles precisam continuar, porque eles são a faculdade que os órgãos gestores têm de saber se aquela pessoa tem condições mínimas de dirigir um exame ou um veículo automotor. Outra situação, colocá-lo no SUS. Primeiro, em que segurança jurídica nós estamos tendo? A especialidade de medicina de tráfego é uma especialidade reconhecida, determinada. Todos os órgãos de trânsito trabalham para que suas clínicas e seus médicos tenham essa especialização. Então, na hora em que eu coloco no SUS, eu estou delegando a um profissional que pode ser muito bem formado, mas não é com a especialidade que nós precisamos. Outra situação extremamente importante. Quando nós dizemos, de uma forma muito simplista, que vamos colocar esses exames médicos no SUS, nós estamos imaginando que esse exame médico só terá 2 resultados, apto e inapto. E os aptos com restrição. E o usuário que chega aos nossos balcões de Detrans de atendimento com inaptidão média, apto com restrição, ou aptidão média. O que é que nós vamos fazer com esses usuários? Nós vamos submetê-lo a um outro médico? Então, a economia que eu fiz, tendo mandado esse usuário para o SUS, em tese, entre aspas, ele posteriormente vai ter que contratar um médico particular para reverter uma aptidão restrita. Então, nós estamos desburocratizando nessa situação? É o questionamento que eu faço. Nós estamos desonerando nessa situação? É outro questionamento que eu faço. E na hora em que houver o questionamento, mas, doutora, esse apto com restrição, o percentual dele é significativo? Eu vos digo, é significativo. E esses usuários não podem ter um tratamento diferenciado de todos os demais. Outra situação, né?
nós temos que... Outra situação é que existem, hoje em dia, as pessoas imaginam que os DETRANs encaminham esse usuário para o médico de qualquer forma. Não, primeiro esse médico trabalha para os DETRANs mediante condições, que são os editais de credenciamento. Eles se mantêm trabalhando, médicos e psicólogos, se mantêm trabalhando em cumprimento a essa normatização, a esses editais de credenciamento. E nós fazemos exigência em cima desses editais de credenciamento. Falta vários DETRANs fiscalizarem, cobrarem e descredenciarem o mal profissional que não tiver de acordo com o regramento e não dizê-los como desnecessários, não entendê-los. Eu acho que é até um desrespeito profissional fazer dessa forma, me perdoem. Exames psicológicos. Hoje nós temos na Justiça do Trabalho, no INSS e na Justiça Comum um número imenso de doenças e de inaptidões mentais que são, inclusive, causa de gozo de benefício de previdenciário, de afastamento do trabalho, de algumas até de tutela para seus familiares e para a própria sociedade. Desconhecer esse percentual, que é da depressão, que é de uma série de doenças mentais, é um contrassenso. Se formos entender dessa forma, vamos entender o DENATRAN em completa contradição com o próprio Ministério da Saúde, com o Ministério da Previdência e com todos os e principalmente com os órgãos do Poder Judiciário. Quero dizer para todos os senhores que até dezembro de 2018 nós estávamos trabalhando numa outra esfera, porque a avaliação psicológica ela só é feita no momento da primeira habilitação. E tal qual nós entendemos como exame médico, a avaliação psicológica, no nosso entender, deveria ser feita também no momento da renovação. Até dezembro de 2018, e foi uma discussão e uma audiência pública que eu já vim representar os 27 DETRANs aqui, da aviação, da CVT, nós estávamos discutindo a avaliação psicológica como pré-requisito também dessa renovação. E agora nós temos um projeto de lei que visa desqualificar, inclusive, o trabalho nobre que o psicólogo de tráfego faz. Tá. Não concordamos nessa esfera. A outra situação, mas eu acredito, eu tenho as colocações dos 27 DETRANs acerca de exame toxicológico, mas eu gostaria de fazê-lo na audiência própria acerca do exame toxicológico. Então, mais uma das coisas também que vai ser objeto de uma audiência específica é a CNH digital. Nós não somos contra e nem podemos ser contra as inovações tecnológicas. O mundo caminha para isso. Mas diga para o usuário do interior do Maranhão, diga para o usuário do interior do Piauí, diga para o usuário do interior do Amazonas, do Acre, do Mato Grosso do Sul, da Paraíba. E quando eu falei isso, o próprio Rio Grande do Sul, São Paulo, por incrível que pareça, perguntaram. Na ocasião, nós perguntamos para o DENATRAN, nós vamos colocar a CNH digital como regra? Diga para aquele usuário de moto, lá do interior de Pernambuco, que ele não vai sair com o documento dele impresso. Diga para aquela pessoa que ele não vai sair. Outra ótica, nós colocarmos a CNH digital como regra e o impresso como facultativo ou opcional, nós estamos onerando a parcela da população que mais precisa, que são as categorias B, de B para baixo. Porque quem tem a ampla cobertura tecnológica são as categorias consideradas A e B.
Quem não tem internet, quem não tem celular e quem mora nos rincões do nosso país, que hoje a internet não cobre, são as categorias menos favorecidas. Então, quer dizer que nós pagaremos um determinado valor pela digital e pagaremos, e essas pessoas que são menos favorecidas pagarão uma carteira nacional de habilitação mais cara, porque essas precisarão de seu documento impresso para poder demonstrar a propriedade do seu veículo automotor. Então, isso é fato. Isso é fato. Agora, que os avanços precisarão, temos que ter um período em que coabitem a CNH digital e a CNH física. Temos também um outro problema jurídico. A carteira, ainda que tenhamos a permissão internacional para dirigir, muitos países recepcionam as nossas carteiras nacionais de habilitação impressas no documento físico. Você não aluga um carro nos Estados Unidos com a CNH digital. Você não aluga um carro na Argentina com a CNH digital. Você não aluga um carro no Uruguai com uma carteira nacional de habilitação digital. Então, nós entendemos que as coisas devam evoluir, sim, mas não entendemos que elas devam evoluir onerando quem mais precisa e tornando ainda mais segura a nossa habilitação perante todos os demais países. Eu vou encerrar, tá? E eu gostaria só de encerrar com um pronunciamento que eu fiz há pouco tempo atrás. Da forma como o projeto de lei, deputado Luiz Carlos Mota, deputado Juscelino e todos os demais, está sendo colocado, parece que os vilões da sociedade são os médicos, os psicólogos, os DETRANs e todos os demais agentes que dedicam suas vidas a isso. Eu quero dizer que o vilão dessa história não somos nós. Os vilões dessa história são a impunidade, a desídia, a imprudência, a negligência, a inoperância. Essas é que são os vilões dessa história. Não é quem dedica 24 horas do seu dia para tratar o trânsito brasileiro. Obrigada. Bom, com a palavra, nosso último expositor, que vai dividir o tempo. O Daniel Medrado vai dividir o tempo com o senhor Roberto de Moraes. Então, a palavra está com vocês. Senhor presidente,